Se nós sempre, não é, Soraya, pedindo ajuda a especialistas para a gente tentar esclarecer um pouco, projetar um pouco esse capítulo importante da história que nós estamos descobrindo juntos aqui. Pois é, e tentar prever também o que vai acontecer nos próximos dias, né? Por isso a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Gunther Hudst. Professor, muito bom dia para você, obrigada por nos receber nessa manhã. Ontem a gente já falava aqui, né, no Jornal da Manhã, de toda essa expectativa, dessa tensão de escalada. Não sabíamos em que momento o Irã iria responder a esses ataques que vêm acontecendo e, de fato, isso aconteceu. Muito bom dia para você novamente. Agora, a grande expectativa é de uma resposta de Israel, né? E a depender também de como virá essa resposta, como será isso, vai guiar, claro, e dar o tom dos próximos dias, né? Que tipo de reação a gente pode esperar a partir de agora, nas próximas horas? Bom dia, Soraya, Rafael, a todos que nos assistem. Bom, primeiro, foi uma resposta bem iraniana, bem menor do que se esperava. Logo que os primeiros relatos saíram, eu lembrei na hora da resposta iraniana à morte do general Soleimani, que então era o comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, em Bagdá, por parte dos americanos. O Irã lançou aproximadamente 20 mísseis contra uma base americana no norte do Iraque e avisou antes o governo iraquiano para que eles retirassem os iraquianos da base, porque sabia que o Iraque iria avisar os americanos. E o resultado foi que os soldados americanos já estavam todos preparados, todos protegidos, nenhum soldado americano morreu, e com isso o ex-presidente Trump não precisou retalhar. Palavras do próprio, como não morreu nenhum americano, não precisamos retalhar. E isso evitou uma guerra, uma escalada mesmo na confrontação entre os dois. Ontem já estava mais do que previsto esse ataque. Desde sexta-feira, o presidente Biden oficialmente já tinha alertado o governo israelense. Então, se oficialmente fez isso, reservadamente já havia feito há mais tempo, o que significa que não só as forças israelenses, americanas, britânicas, francesas e jordanianas já estavam preparados para isso. Segundo ponto massivamente foram drones lentos, com uma carga explosiva não muito grande, que foram em direção possivelmente às cidades israelenses. Os mísseis balísticos, esses sim, ao que tudo indica, foram lançados contra a base israelense, da onde os caças F-35 teriam saído e atacado o consulado iraniano em Damasco, matando o general líder da Guarda Revolucionária, o que provocou essa reação iraniana. Então, o grande receio era que, efetivamente, com uma quantidade muito grande de mísseis balísticos, cidades israelenses fossem atingidas, morrendo civis, e isso forçaria Israel a retaliar massivamente. Como isso não aconteceu, o que parece que o governo israelense ainda não se pronunciou sobre isso, o que parece que aonde teriam atingido realmente os alvos foi essa base militar, sem grandes estragos. A resposta israelense deve ser contida. Não acredito num ataque direto ao solo iraniano para realmente não ter uma escalada, e sim em interesses iranianos na região, possivelmente no Iraque, na Síria, grupos ligados ao Irã, até mesmo porque uma escalada não interessa a ninguém, nenhum governo do mundo. Não interessa ao Irã, que teria sua infraestrutura bastante destruída, não interessa a Israel, que teria uma casualidade também maior, porque aí o Irã teria que atacar com mais mísseis, não interessa que isso ao mundo inteiro, porque levaria o preço do petróleo, como ocorreu ontem, teve já um pico acima de $90, e o barril vem caindo agora
ao longo das horas de hoje, já que tudo indica que não vai ter essa retaliação. Então, não interessa, é um outro ator que, né, pouco tem se falado, da China, que está tentando sair da crise econômica que passa, e com isso uma escalada do petróleo, né, iria afetar profundamente a sua economia, e que com certeza pressionou muito o governo iraniano a conter a esse ataque. Então, esse é o quadro que se dá para ter diante das informações não ainda completamente confiáveis. Afinal de contas, um ditado antigo que se tem é: na guerra a primeira vítima é a verdade, e, portanto, a gente tem fragmentos dos fatos ocorridos. Vamos ter que aguardar mesmo para ter uma noção melhor do que efetivamente ocorreu, e aí sim a reunião do governo israelense que vai decidir o que fazer. Professor, eu queria tratar um pouquinho dessa reunião. É uma reunião que acontece com Israel sob ataque, né? Ontem à noite, no horário de Brasília, durante a madrugada deles, com um potencial menor do que o possível, como o senhor tão bem destacou, né? Um potencial destrutivo, e o alerta de que aquilo iria acontecer, ou seja, aumentando bastante a possibilidade de que Israel impedisse que aquilo atingisse de maneira fatal o seu território. Mas foram mísseis e drones que encontraram um primeiro-ministro em Israel fragilizado por protestos contra ele, fragilizado pela impossibilidade de encontrar os reféns que foram sequestrados no dia 7 de outubro do ano passado, fragilizado do ponto de vista interno, com manifestações populares que pedem sua renúncia. Diante desse quadro político interno, o que é que o senhor imagina que Benjamin Netanyahu pode decidir? Para ele, em tese fragilizado, inclusive por pontuações feitas pelos americanos, de que as coisas na faixa de Gaza não devem caminhar como estão caminhando, que é preciso prestar mais auxílio, mais atenção aos civis. Diante de um líder em tese fragilizado, a guerra para ele pode ser um bom negócio ou não necessariamente? Bom, o que Benjamin Netanyahu vai decidir é muito difícil saber. Eu espero que ele saiba o que fazer, porque, como você bem colocou, em termos de política interna, que é o que mais interessa a ele, ele está bastante fragilizado. Domingo passado, as demonstrações contrárias a ele nas grandes cidades israelenses voltaram com força, algo que tinha parado depois dos ataques, né, de 7 de outubro do ano passado, o que indica que politicamente ele está bastante fragilizado. Ainda não se pediu a remoção dele, pelo menos em larga escala. Esses manifestantes sim pediram, mas não tem havido esse pedido em larga escala, porque Israel está no meio dessa guerra contra o Hamas. Mas já se começa a comentar, pelo menos foi o que um amigo israelense meu me disse, que se poderia colocar em votação no parlamento o voto de confiança. Bastariam 2 deputados da coalizão não apoiar esse voto, que o primeiro-ministro seria obrigado a chamar uma nova eleição. E com certeza, pelas sondagens de pesquisas, ele não seria mantido como primeiro-ministro. Dificilmente a atual coalizão conseguiria o número de cadeiras para permanecer no poder. E isso é o ponto mais importante para ele, pessoalmente, porque ele enfrenta 3 processos junto à justiça israelense, processos que foram parados devido a ele estar no cargo de primeiro-ministro de novo. Quando ele saiu, por um pouco mais de um ano, esses processos começaram a andar e foram interrompidos. Então, assim que ele deixar o cargo, ele vai enfrentar a justiça israelense. E do ponto de vista pessoal dele, esse é o momento mais perigoso para ele, do ponto de vista pessoal mesmo. Então, para ele, esse ataque, com certeza, foi um alívio que acho difícil, mas não é de todo impossível, nesse momento, ter de novo as manifestações que ocorreram domingo passado.
até porque é um outro inimigo, um inimigo muito mais importante, muito mais poderoso que atacou, que é o Irã, e que mostrou essa nova realidade, essa nova dinâmica, né, de segurança da região. Então, acho que vai depender de muitos fatores que, nesse momento, a gente não tem clareza de como eles vão caminhar. Professor, conosco hoje nessa cobertura intensa, né, o nosso comentarista Roberto Mota, ele também vai participar dessa entrevista. Mota, muito bom dia para você também. Pode fazer a sua pergunta. Bom dia, professor. O Irã está cada vez mais armado, ele conta com braços terroristas em vários países. Há quem diga que o Irã tem células terroristas adormecidas pela Europa e está prestes a desenvolver capacidade nuclear. Quem vai parar o Irã, professor? Bom, Roberto, a gente primeiro precisa entender que o ataque de 7 de outubro do ano passado foi justamente numa tentativa de uma coalizão regional entre principalmente Israel e Arábia Saudita, que vinham negociando normalização das relações, e para isso a Arábia Saudita quer um acordo de segurança com os Estados Unidos que obrigariam os Estados Unidos a defender a Arábia Saudita diante de uma guerra. E uma guerra hoje a Arábia Saudita leia-se contra o Irã. Isso ficou claro quando em setembro, outubro de 19, agora eu já não me lembro direito o mês, quando houve um ataque de mísseis contra 2 refinarias da Saudi Aramco em solo saudita e que pegou as forças de defesa, principalmente a Força Aérea Saudita, completamente desprevenida, colocando essas 2 refinarias fora, né, de trabalho por aproximadamente 3 semanas. Então, desde lá que os sauditas vêm acelerando esse processo de normalização das relações com Israel para ter esse aliado, Israel, e mais a proteção americana contra o Irã. Então, você tem hoje essa chamada Segunda Guerra Fria do Oriente Médio, porque você tem 2 coalizões, o Irã com seus aliados, principalmente o Iraque, a Síria, Hezbollah no Líbano e Hamas, e a Arábia Saudita com os outros reinos, Turquia e agora, né, possivelmente mesmo Israel, ainda mais depois desse ataque. Então, é nessa circunstância que o Irã está no limiar de ter o conhecimento e a capacidade de desenvolver a bomba atômica. O governo iraniano sabe que se ele tomar essa decisão de ir e realmente montar e testar a bomba atômica, antes disso Israel ataca. Portanto, a minha leitura é de que o governo iraniano quer manter essa possibilidade, essa dualidade de ter ou não essa capacidade efetiva nuclear para ter força perante os outros e negociar. Tanto que o governo da Arábia Saudita normalizou as relações diplomáticas no início do ano passado com o Irã, em Pequim, na China, justamente nesse quadro, uma tentativa de distensão das relações, porque até ano passado uma guerra no Golfo era muito, muito próxima de ter acontecido. Então, eu não acredito que seja do interesse de ninguém uma guerra, como já falei anteriormente, porque isso afetaria o mundo inteiro e, consequentemente, os aliados das 2 partes no mundo inteiro. Agora, professor, a gente entende que esse conflito, né, entre Irã e também Israel não é pontual, não é de hoje, né, é um conflito histórico, mas algo vem mudando ao passar do tempo, que esses ataques em direção às lideranças iranianas, né, e desde o bombardeio israelense à baixada da Síria, né, iraniana na Síria, que o Irã promete, então, revidar. Agora, qual o motivo, então, portanto, desse ataque? Qual a importância desse líder iraniano que foi morto, né, e de tudo que vem acontecendo desde então? Bom, vamos só pontuar algumas coisas que são importantes. Até 1979, até janeiro de 1979, o Irã era o maior aliado americano no Oriente Médio, mais do que Israel e mais do que a própria Arábia Saudita, com então Shah Reza Pahlavi no poder do Irã.
Quando ele renunciou, essa relação já ficou abalada. Em março de 79, quando teve a Revolução Islâmica, com o Ayatollah Khomeini chegando, o Ruhollah Khomeini chegando ao poder, aí sim você teve uma mudança geral nesse quadro. O Irã colocar abertamente as ameaças contra Israel, isso começou a ocorrer a partir de 2005, quando chegou à presidência o ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad. Então, é desde 2005 que as tensões entre os dois países vêm crescendo e que as acusações contra o Irã sobre seu programa nuclear militar cresceram, com 5 resoluções do Conselho de Segurança justamente tentando parar esse programa nuclear, o que significa que até mesmo Rússia e China, aliados do Irã, desconfiam disso, e, portanto, você tem esse incremento dessa, já não dá mais para dizer rivalidade, e sim abertamente a posição de inimigos entre os dois países nos últimos, vamos colocar, praticamente 20 anos. Então, a partir desse ponto é que você tem essa escalada e que Israel passou a colocar o Irã muito como a principal ameaça ao seu país. Contudo, o que o Irã, tentando evitar um enfrentamento direto, vem realmente armando e preparando o Hezbollah contra esse possível ataque israelense. Tanto que nas últimas horas, o próprio Hezbollah anunciou ter lançado algumas dezenas, né, de drones e mísseis contra o Irã. Desculpa, contra Israel. Isso mostra que foi coordenado, que foi uma ação bem menor do que poderia ser. Para as pessoas terem noção do porquê que eu estou falando isso, calcula-se que o Hezbollah teria em torno de 150 mil mísseis que poderiam ser lançados contra Israel e que isso saturaria essa capacidade de defesa de Israel. Portanto, se efetivamente o Irã quisesse uma guerra aberta contra Israel, seria uma ação coordenada e que, conjuntamente com o Hezbollah, dificilmente Israel, com seus aliados, conseguiriam deter tudo isso, toda essa onda gigantesca de mísseis. Portanto, é um quadro bastante complexo, de camadas, em que você tem a ação de governos e não governos, agentes não estatais, justamente complicando esse quadro e justamente o como responder. E, portanto, você tem aí uma dificuldade muito grande de conseguirmos olhar para frente o que essas lideranças vão conseguir decidir para o futuro. Professor, a diplomacia de Israel chamou a ONU de antissemita durante as discussões sobre a invasão e a guerra que acontece na faixa de Gaza. Foram inúmeros debates, alguns deles públicos, inclusive, né? Qual é a autoridade que o Conselho de Segurança da ONU tem nesse momento aqui? Israel chamou a ONU para participar desse momento, né? Como é que o senhor avalia esse novo capítulo do relacionamento entre Israel e comunidade internacional, notadamente a partir do Conselho de Segurança da ONU? Bom, primeiro a gente tem que ter entendimento claro do que é o Conselho de Segurança. Há uma visão distorcida aqui no Brasil, especialmente do Itamaraty, em particular, né, do presidente Lula, de achar que o Conselho de Segurança tem vontade própria. Não tem. A crítica tem que ser feita, não é o Conselho de Segurança, e sim os membros do Conselho de Segurança, especialmente aqueles que têm o poder de veto. Porque quem decide o que fazer ou decide o que não fazer são os Estados-membros. E, portanto, a crítica se dirige sim a esses. E, portanto, se há essa paralisia do Conselho de Segurança, é porque você tem hoje as grandes potências com interesses muito divergentes. Uma parte, né, da população e dos líderes, principalmente aqui do Brasil, os líderes políticos,
estão acostumados a olhar para o Conselho de Segurança, principalmente no pós-Guerra Fria, e especialmente nos anos 90, quando houve uma convergência muito grande dos interesses. Com o fim da Guerra Fria, com a aceitação do capitalismo e da democracia como os sistemas econômicos e políticos, né, mais adequados, e, portanto, você teve uma ação relativamente coordenada. Mas mesmo assim, não esqueçamos, você teve o massacre em Burundi, em que o Conselho de Segurança não toma nenhuma decisão, e ocorreu 900 mil mortes em aproximadamente 100 dias, justamente por essa inação do Conselho de Segurança, e nem por isso se ficou falando que o Conselho perderia sua credibilidade. Ao longo da Guerra Fria, com Estados Unidos e União Soviética vetando praticamente todas as resoluções da ONU, porque ou interessava um ou interessava outro. Então, o entendimento correto é que o Conselho de Segurança das Nações Unidas é um fórum multilateral permanente, em especial para as grandes potências manterem o contato, para evitar uma escalada que pudesse levar a uma confrontação direta entre as grandes potências, ou seja, evitar uma terceira guerra mundial, que não é nem o caso do que está acontecendo aqui entre Irã e Israel. Não chega nem perto de possibilidade desse enfrentamento. Até porque, justamente no Conselho de Segurança, há esse diálogo multilateral entre as grandes potências, fundamentalmente entre Estados Unidos, Rússia e China. Agora, as posturas que o secretário-geral e as falas, principalmente do secretário-geral Antônio Guterres, fez praticamente quase que em nome próprio, aí sim você pode ter uma crítica realmente fundamentada de que, na posição que ele tem, muitas dessas falas tomaram partidos, principalmente em relação a Hamas, em que praticamente ele não comentou nada sobre o que ocorreu no 7 de outubro e muito menos sobre os reféns sequestrados. Então, há que se diferenciar entre as decisões principalmente dos Estados-membros, em especial das grandes potências no Conselho de Segurança, e as falas do secretário-geral. Por hora, professor, obrigada por nos ajudar a entender um pouco desse cenário, né, de conflitos. Certamente conversaremos ao longo dos próximos dias. Então, até agora, obrigada. Conversamos com o professor Gunther Hutze nessa manhã do Jornal da Manhã. Até uma próxima, professor. Eu que agradeço. Bom dia a todos.